Olá, tudo bem? Eu sou Ira Croft e este é o Aconteceu Comigo, um programa de relatos de mistérios, casos sobrenaturais, causos que acontecem comigo, acontece com você, acontece com todo mundo. Pegue a sua água, afague seu gato e se prepare, porque aqui neste programa o medo, a porta bate. Estou aqui no estúdio R1 em parceria com o grupo R1 no World Trade Center para mais um programa Aconteceu Comigo. Aguarde aí, porque hoje a nossa convidada veio para trazer uma história arrepiantemente doce. Estou aqui com a Aline Hack. Tudo bem, Aline? Mais uma vez Aconteceu Comigo. Ai, é sempre bom voltar, né? Tá empolgada? Ai, tô, porque hoje eu vou contar uma história minha, né? Então... Ai, que gostoso. Tô um pouquinho, assim, empolgada. Que maravilha. Bem, já que estamos aqui para falar de histórias, de mistérios e sobrenatural, né? Vou ler a primeira história, aí depois dessa primeira história, a Aline vai contar a história dela. Quando ela esteve aqui numa outra situação, ela me contou no backstage e era uma história assim que ela tem que voltar aqui para contar. Leio e depois, na vez da Aline, ela conta aqui freestyle no storytelling para você acompanhar que mistério foi esse que aconteceu com ela, beleza? Tá preparada, Aline? Ai, tô. E eu também tô preparada para ouvir essa história aí, porque toda vez eu fico impressionada com essas histórias. Se prepare. Bem, a primeira história se chama Dona Aparecida. Primeiramente, para introduzir o relato, quero mencionar que eu e minha mãe sempre trabalhamos com contabilidade. Hoje tenho 33 anos e minha mãe 60. Ela começou muito cedo e eu também, ajudando-a com 13 ou 14 anos mais ou menos. A cidade onde moramos é pequena e não possui Receita Federal e nem posto fiscal. Na década de 90 e no início dos anos 2000, tudo era enviado pelos correios ou tratado pelo telefone. Sinto muito. Quem já fez serviço com a Receita Federal sabe como que é esse processo. E imagine quando não se tem na cidade. Assim, a abertura de empresas e todo o trâmite eram encaminhados, analisados e despachados de volta para a nossa cidade. Então, eles se reuniam, juntavam todos os documentos, mandava, depois voltava, até estar tudo certo. Em uma dessas ocasiões, minha mãe enviou a papelada e, como sempre, logo em seguida, ligou para o posto fiscal da cidade vizinha. Ela falou com uma mulher chamada Dona Aparecida, que prontamente garantiu que deixaria tudo pronto até determinada data. Dona Aparecida atendeu o telefone, falou que tinha recebido a documentação e que entraria dentro do processo lá no posto fiscal. Ficamos aguardando. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, passou uma semana, a Receita Federal, ok, né? Às vezes acontece uma demora ou outra, até que sumiram esses documentos e nunca foram devolvidos. Aí, com a demora, já tinha se passado muito tempo, decidimos entrar em contato novamente para fazer a cobrança. A pessoa que atendeu, que era uma outra atendente, não identificada no momento, disse que não sabia de nada do que se tratava. Era uma cidade vizinha, mas uma cidade de médio porte também. Então, a Receita Federal e o posto fiscal ali atendiam todo mundo da região e conheciam as pessoas ali. Minha mãe mencionou a conversa com a Dona Aparecida, que estava ciente do assunto, sobre o envio da documentação, o que precisava ser resolvido, trâmite habitual dentro
da Receita Federal e com os contadores que fazem isso. A pessoa que estava nos atendendo no momento pediu um momento para procurar os documentos, já enviados há muitos dias e já conferidos por Dona Aparecida. Depois de um momento, ele voltou ao telefone e confirmou que a papelada já estava pronta e um endereço, e já estava em um envelope todo endereçado, tudo pronto, mas que não havia sido enviada, estava lá em algum lugar. Minha mãe perguntou a razão da demora, né? Órgão público, correria, dia a dia, acontece, né? E aí ele revelou que Dona Aparecida, a pessoa que tinha atendido a minha mãe, realmente trabalhava lá. Trabalhou lá neste posto da Receita Federal. Inclusive, algumas pessoas a conheciam. Mas que ela havia morrido há meses. Ele não sabia explicar como que essa documentação estava pronta, preparada e separada por Dona Aparecida, falecida há meses. Ambos, minha mãe e ele, os dois no telefone, ficaram pasmos, aterrorizados, assustados, sem saber o que fazer, o que estava acontecendo. Minha mãe virou para mim, eu mais assustada ainda, não sabendo. Os dois desligaram o telefone. Ah, tá bom. E a papelada chegou em casa. E até hoje, nem nós e nem as pessoas do posto fiscal da Receita Federal que nos atenderam conseguem explicar o que aconteceu com esses documentos. Aline do céu. Oira, será que esse posto fiscal fica na porta do inferno? Por quê, né? Ou na porta do cemitério, né? A ouvinte que enviou ainda pergunta pra gente, seria um fantasma workaholic? Que triste, né? Gente. Que triste. Morre e continua trabalhando. Pois é. O servidor público não tem paz nem depois que morre. Ainda mais da Receita Federal, da Receita né? Federal, meu Deus. Eu acho que tá destinado para a pessoa que trabalha na Receita Federal continuar amedrontando as pessoas depois da morte. Ou no sofrimento também, porque, sério, eu não quero amedrontar só para viver esse sofrimento. Pois é. Um abraço aqui para servidores públicos, principalmente as pessoas da Receita Federal. A Aline aqui, que tem a sua primeira formação em Direito, também já trabalhou com isso. A minha primeira formação é em Ciências Contábeis, então também já trabalhei com isso. A gente sabe bem qual é a dificuldade, né? De todo esse processo. E imagine o servidor que está ali do outro lado todo dia, todo santo dia, até após a morte. Meu Deus. Meu Deus, é assustador. Nossa. O assustador não é o fantasma, né, te ligar. É você saber que você pode ser esse fantasma também. Esse espírito pós-morte trabalhando. Imagina morrer e o seu castigo depois que você morre é bater carimbo o resto da Ficar ali, na Receita Federal. Meu Deus. Meu Deus do céu. Mas o que você faria se você morresse, de repente, chega lá no céu, aí o atendente do céu lá para Deus, né? Olha para você e fala, não vai entrar, Aline, mas eu tenho um servicinho para você. E te manda pra Receita Federal do céu? Bater carimbo. Porra. Né? Recém-chegado. Malote de anjo. Malote. E aí? Você ia, né? Dar um sorrisinho, igual você tá dando agora, né? Né? Que engraçadinho. Não. Ai, eu tô rindo de nervoso, né? Pelas duas situações. Muito obrigada, ouvinte, por enviar a sua história. Um beijo para você, um beijo para sua mãe. Sinto muito pelo terror que vocês passaram. E eu também tô muito triste pela Dona Aparecida. Ai, Dona Aparecida, sinto muito, viu? Porque tá me doendo aqui imaginar que eu poderia estar do outro lado também ainda trabalhando. Meu Deus. Não é? Que morte horrível. Que morte horrível. Literalmente, que morte horrível. Uhum. Muito triste. Bem, vamos então para a segunda história. Uma história mais bonitinha agora também,
Espero que é sim. bonitinha, é né? bonitinha. É bonitinha. É. Pelo menos ninguém vai estar, né, no nosso lar trabalhando de novo. Né? Dizem que a gente morre, aí escreve assim, enfim, descansou. Dona Pode ser... Aparecida não, tadinha. Não. Dona Aparecida, que a sua paz a tenha, viu? É. A minha história, ela é bonitinha, mas ela vem com uma carga, assim, né? Uma carga. É porque, assim... Nosso lar também, né? É uma coisa meio nosso lar, né? Pra quem acredita em espiritismo, essas coisas, sabe que os laços, né, são eternos. Então, a gente faz um combinado lá em cima, né? Vou entrar nessa família pro meu... Dona Aparecida, que faz os trâmites desse contratinho. Dona Aparecida entrega o contrato, você assina. Mas assim, para quem acredita, sabe que existe, né, esse combinado ali para desenvolvimento moral, né, espiritual e tudo mais. E aqui na Terra, né, a gente veio aqui para sofrer, né? Então, mulher, principalmente, o povo vem com essa história de que mulher tem que ter filho, né? E tudo mais. É isso, gente. Só um adendo aqui, isso não é espiritual, não, isso é social mesmo. Viu? Isso é social. E aí, essa história de que mulher tem que ter filho, e quanto mais a gente envelhece, mais cadê o filho? E o povo acha também que pode, né, tomar conta da sua vida, né? E eu sou uma pessoa que não tem desejo de ter filhos. E aí eu falava, não, gente, não preciso ter filho, né? Eu tenho sobrinhos, né? E tudo mais, e as minhas irmãs... E você é feliz com isso? E eu sou feliz com isso, né? Identifiquei ao longo da minha vida que isso, na verdade, não era uma vontade, e sim uma imposição social. Tá. E aí, com essa história, né? E é interessante, porque toda vez que eu vou pegar um conselho espiritual, né? Vou no terreiro, alguma coisa assim. Aí sempre vem, né? A entidade chega assim e fala assim: olha, tem aí uma criança que tá te acompanhando, tem uma criança que sempre te acompanha, né? Aí eu fiquei, putz, né? Pô, né? Não quero, e tal. Não. Tem essa criança, se nada você... obrigatório, mas tem aqui, né? Tem aqui, se você der um vacilo, né? Sentando quente. Aí pode acontecer. E aí tinha essa história de que tinha uma criança predestinada para mim que estava sempre me acompanhando. E aí eu, né? E a minha mãe, ela tem umas histórias assim de sonhar com o neném. Minha mãe tem essa história de sonhar com o neném, e ela sonha com o neném há muito tempo, sabe? E aí essa história vai, essa história vem, e ela tá carregando o neném. Que nem aquelas mulheres antigamente que falava para as outras mulheres, né? Você vai ter um filho assim, ter assado, e descobria. E descobria. Sua mãe é essa pessoa. Aí a minha mãe tem essa história do neném. E aí, de vez em quando ela perdia o neném de vista, ela chegou em casa e o neném não tava com ela e tal, o neném aparecia na barriga de alguém. Meu Deus. E aí, certo dia, minha mãe, eu assim, gente, isso faz assim, sem brincadeira. Já tem uns 15 anos que a minha mãe teve esse sonho. E aí, a minha mãe, eu na época não era casada, nenhuma das minhas irmãs era casada, e a minha mãe falou assim: eu sonhei que estava fritando pastel para os meus netos. Um era loirinho, do cabelo lisinho, e o outro era do cabelo pretinho, bem lisinho. Aí, o que a gente pensou, né, naquela época? Do cabelo pretinho deve ser filho da Aline ou deve ser filho da Natália, que é minha irmã número 2. Você é ruiva, mas você, né, amiga? Eu nasci do cabelo preto. Sobrancelha bem preta, bem marcante. E o cabelo da minha irmã também é preto. Da irmã, da número 3, ela já tem um cabelo mais claro, ela tem um olho claro e tudo mais. E a gente falou, não, o loirinho deve ser o filho da Marina.
E aí, papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Minha irmã engravidou, a Natália. Mas aí vocês casaram depois? Todo mundo casou depois. Aham. Casou assim, uns 5, 6 anos E depois. esse sonho muito lá atrás? 15 anos pra trás. Nossa. 15 anos pra trás. Minha mãe falou, eu sonhei. E aí a minha mãe falou, eu estava aqui na minha casa. E descreveu a casa, descreveu a cena e tal. E eles eram pequenininhos, tinham mais ou menos a mesma idade. E tal. Aí, beleza. Todo mundo casou. Aí eu já cheguei e falei, gente, olha, o filho do sonho não é meu. E aí as minhas irmãs namoraram muito tempo e tal. E aí elas falaram, vamos ter filhos juntas? Vamos. Aí as duas estavam planejando juntas, tarará, tarará, tarará. E aí a primeira teve um filho. Uma menina. Aí uma menina e tudo mais e tal. Podia ser e tal, será que, né? Aí a outra teve um menino, loirinho. Aí então já foi. Aí a minha mãe, nossa, é igual do meu sonho. Nossa. Aí, vocês estavam monitorando ainda, sua mãe fica de olho, né? História Onde da tá minha as crianças mãe. do meu sonho? Não, e ela falou assim, um tempinho antes das minhas irmãs engravidarem. Gente, sonhei de novo com o neném e perdi o neném. Aí não dava muito, né? O neném aparecia na barriga de alguém. Meu Deus. E aí, o que aconteceu? As minhas irmãs queriam ter filhos juntos. Não tiveram os primeiros filhos, não nasceram juntos. Mas nasceram com uma diferença muito pequena, assim. 1 ano e um pouquinho de idade. Aí... E você lá, vivendo sua vida, casada, mas não quero ter filho, né? Suas irmãs seguindo caminhos de mãe, da maternidade, quiseram, você não. E estavam ali vivendo isso. Você... Não vai vir, não vai vir. Não, eu falei, não, gente, não quero ter filho. Aí, o que aconteceu? Na verdade, a minha irmã engravidou da primeira filha, teve a filha. Aí, a segunda filha engravidou, aí a outra engravidou quase junto. Só que aí que vem a história. As minhas irmãs não tinham falado que estavam grávidas e tudo mais. Eu tenho 2 histórias dessas gravidezes das minhas irmãs. Gravidezes, né? Ótimo. A primeira é a seguinte. Eu sonhei que eu estava grávida. Aí eu sonhei que eu estava grávida e que eu estava assim, sabe? Período final da gestação e tudo mais. E aí esse neném nasceu. Aí, o meu coração dizendo, né? Você não quer ter filhos e você está sonhando com filhos. Aí eu cheguei para minha irmã e ela estava tentando ter filhos. E aí eu cheguei para ela e falei, faz o seguinte, eu não quero esse filho, toma ele para você. Que bonitinho. Aí ela, eu quero. E aí ela cuidou e tal. E aí, assim, sem brincadeira, uns 4 dias depois, ela me ligou pra te contar uma coisa. Eu falei, você tá grávida. Ela, como é que você sabe? E tudo mais. Eu falei, eu sei porque esse filho é meu e eu te dei. Eu não acredito, não sei o quê, tal. E aí, o que aconteceu? Aí a outra engravidou 6 meses depois, o loirinho, na verdade. Eu me confundi, ele nasceu depois. E aí ela engravidou também. Então, as 2 gestações têm a diferença de 6 meses, mais ou menos. Mas nasceu o loirinho primeiro. Então não, aí nasceu o moreninho primeiro. Aí na hora que nasceu, um menino do cabelo bem pretinho e lisinho. E a primeira filha da minha irmã é do cabelo mais cor de mel, encaracolado. Aí todo mundo olhando a criança e falou assim, gente, essa criança é a cara da Aline quando ela nasceu. É a cara. E aí eu falei, gente, é porque esse filho é meu, eu dei pra Natália. E aí, todo mundo assim. Aí 6 meses depois, nasceu o loirinho. Aí a minha mãe, olha aí os meus netos que eu tava fritando pastel. Aí, quanto mais o meu sobrinho cresce, mais ele se parece comigo. E aí a minha irmã pediu pra eu ser madrinha dele, porque ela falou, já que o filho é seu, pelo menos seja a madrinha desse menino. E aí ele cresce, ele é muito parecido comigo. Às vezes eu tiro foto com ele, todo mundo acha que é meu filho. E aí, o que aconteceu? Nas férias passadas, a minha mãe fritou o pastelzinho. E os 2 estavam exatamente da mesma idade, assim, que eles têm 3 anos, mais ou menos. E aí, exatamente. E aí, quando a minha irmã engravidou desta última vez, eu sonhei com o filhinho dela, loirinho e tal. E aí eu falei, gente,
eu sonhei que eu tava segurando um neném loirinho. E era um menininho. E aí, sonhando, falando, né? E eu, gente, eu tô encucada com essa história de menino pequeno e tal. E eu sonhei que tava nanando, assim, a criança. Aí, assim, a gente foi jantar na casa do meu pai. Aí a minha irmã, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Aí eu falei, você tá grávida, né? E eu acho que vai ser um menino. Aí ela falou assim, eu tô grávida mesmo, mas não vai ser um menino, não, vai ser uma menina. Aí todo mundo, não, vai ser um menino, não, vai ser uma menina. Aí ela fez a sexagem fetal, deu que ia ser menina e tal. Aí o que aconteceu? Eu vi a menina dela com a roupa do meu sonho. Aí eu falei, eu achei que era um menino, mas ela tava usando as roupas do irmão dela. Então isso já aconteceu com 3 crianças, que foi com o meu sobrinho, filho da Natália, com a minha sobrinha mais jovem, que é a da minha irmã, e também aconteceu com a minha irmã, que eu tenho várias irmãs, gente. Essa última agora, tá com quantos meses, Joana? Essa última neném, que é menina? A menininha tá com E que você sonhou que era menino? 6 meses. Pô, tem chão, amiga, ainda... 6 meses. Pode ser um menininho também, um menininho trans. Não, pode ser, né? Pode ser, pode ser, escolher, né? Ainda vai crescer. Mas aí tem a menininha mais jovem, 6 meses. Aí o meu filho espiritual tem 4 anos. E tem a minha irmãzinha, que ela tem 8 anos, gente. Eu tenho a minha irmãzinha número 5. É a número 5 da história. Nossa, bastante mesmo. Muitas mulheres. E aí, eu sonhei com ela quando ela ia nascer. Quando um dia antes da minha madrasta entrar em trabalho de parto, eu cheguei para meu pai e falei, pai, a minha irmã vai nascer com cabelo pretinho, lisinho, e amanhã ela vai estar... Não, e ela vem aí essa semana. Não vai não, ainda vai demorar mais umas 2 semanas e tal. No outro dia, minha madrasta entrou em trabalho de parto. E coincidentemente, eu nunca tinha visto a roupa dela. Mas quando eu fui visitá-la, Tava com a mesma roupa. Ela estava com a roupa do meu sonho, com o cabelo preto, lisinho, ó, assim, todo espetadinho, parecia um cebolinha. Aí meu pai, você para de sonhar essas coisas. Pois é, então, uma família que sonha com o crescimento da família. Exatamente. Nossa, é muito lindo, né? Quando a Aline me contou essa história nos bastidores, aí eu pedi pra ela foi conversar com a família pra poder perguntar se poderia falar ou não, né? Eu vi a foto dessa criança, gente, a cara da Aline, a cara, não tem... Eu sei que existe o laço familiar, né? É muito fácil, sim, das pessoas nascerem parecidas, porque estamos falando de DNA, claro. Né? Mas como a Aline falou no início, né? Para quem acredita, para quem, né? Vem desde o início vendo essa história se desenrolar no astral e depois vir para o físico, né? É incrível mesmo como o filho da Aline é o filho da Aline. E vocês adotaram isso, né? Como seu filho, como a sua irmã, né? A gente vive fazendo piada disso, né? Porque assim, esse menino é meu, mas não é, e não sei o quê. Mas, gente, sabe o que é o pior? Eu depois fui lá me consultar com a entidade, aí eu cheguei pra entidade e falei, e aí, a criança ainda tá aqui? Aí ela, não, agora tem outra. Então a gente tem uma confirmação espiritual aqui, ó, uma confirmação homologada. Tá homologada. Por uma entidade, ó lá, que tá vendo do outro lado, porque eu ia te perguntar isso, e aí depois? Então veio. E confirmou, então... não, tem outra filho. Agora. É, meu filho. Ai, que meu bonitinho. filho. Foi pra barriga da minha irmã. Graças a Deus, foi pra barriga dela, que continua perto de mim. Eu tô rindo, mas eu fico muito emocionada também. A minha irmã também, há muito tempo que ela tenta ter filhos, né? Ela e o marido, eles sonham em ter filhos e tal. A minha irmã teve endometriose, comprometeu o útero dela, então ficou muito difícil. E aí, né, pra você que acompanhou alguns anos, né, faz uns 3 anos que eu fiquei muito doente, aí eu tive um tumor no útero, né, precisei fazer uma operação e um tratamento muito agressivo, mas os meus ovários ficaram saudáveis, né? E aí a médica, né, perguntou se a gente ia manter, e eu quis manter também, né, deixa aí. E eu também, né, eu pensei, no momento mais difícil, assim, da minha vida, era o momento que a minha irmã mais estava querendo ter filho. E ao mesmo tempo que eu estava passando por essa dificuldade de questão de saúde, eu também ficava com muita dó da minha irmã, porque eu pensava, eu queria tanto poder dar um filho para minha irmã, mas eu não queria ter filho não, sabe? Nem um pouco. Aí eu até pensei, vou congelar, né, vou congelar os ovos e passar para ela, mas eu ainda não posso fazer isso porque eu tenho risco, né, de voltar ao tumor. Mas assim, ouvir você falar
Toda essa história eu já achava muito bonita, já achava muito demais, assim, de ver algo do espiritual, de ver um sinal, né? Mas quando você fala que você deu o seu filho para sua irmã, é um negócio muito forte. É muito forte. A gente até se emociona, assim, de vez em quando. Aí eu perguntei pra ela, posso contar a história do bebê? Aí ela, pode, porque ela já leva assim, eu acredito mesmo, pode ter Já sido sei, e tal. pega aqui mais um filho, vai, Pega joga, aqui. pega mais um aqui. Aí eu pega falei, outro alguém filho quer aqui. neném aí? Que a família é fértil, hein? A família é fértil, gente. Então, ó, se alguém aí quiser, tá precisando de um filho também, Alguém quer? sonhe aqui que você terá. Sonhe e eles virão. O complicado do filho é que ele dura muito, né? Então não é só na parte do sonho divertidinho, não, né? É um compromisso pra vida inteira, né? Então, assim. É por isso que você deu, né? Toma, minha irmã. Quer ter filho? Toma, igual eu com a minha irmã. Mas aí Bruna, não adiantou. beijo pra você. Toma, seu filho. Ó, olha só, dá pra Aline sonhar, pedir pra ver se a sua família sonha, sua mãe sonha lá com o filho da minha irmã. Né? Ver se Perdeu ela sonha. o neném, entregou aí pra Bruna cachorro. Então, isso, se manda pra lá, minha irmã tá no Japão agora, tá do outro lado, mas ela ia gostar muito. Né? Muito demais, Aline. E a sua família com essa história hoje em dia, assim, vocês fazem piada? Todo mundo acredita? Todo mundo vê esse laço? Não. Ainda mais porque a minha família não é espírita, né? A minha família é católica, então a gente até evita falar um pouco dessas coisas, para não gerar assim desconforto para algumas pessoas que não acreditam, sabe? Entendi. Mas não acredita no sentido reencarnação. Mas não acredita que seria tipo uma bênção mesmo, que Deus por exemplo, eu falar das entidades e tudo mais, aí eu não posso falar essas coisas, né? Mas falar sobre esse é um anjinho que cuidava de mim, tá? A gente vai mudando o linguajar, porque na verdade é tudo a mesma coisa, né? Uhum. Tudo acaba sendo mais ou menos outras formas de acreditar nas mesmas coisas, né? Uhum. E isso que é, de fato, sobre espírito, sobre espiritualidade, sobre fé, sobre crença, são outras formas que são adquiridos de acordo com a cultura, né, do local e tudo mais. Então... E dentro dessa relação espiritual, você sente que ele é seu filho? Ele é um grudezinho comigo, né? Bonitinho. Ele é um grudezinho. Eu nem tenho muito jeito com criança, mas ele chega, ele abraça. Aí, de vez em quando, a minha irmã manda vídeo dele e tal. E é interessante que... eu não sei se tem a ver com essa história de aproximação espiritual ou não, mas com os sobrinhos, assim, os filhos da minha irmã, os loirinhos, eu tive mais presença física, né? Então acompanhei e tudo mais. Mas, principalmente o primeiro. Mas ele tá longe, mas eu sinto sempre que ele tá pertinho, sabe? Então ela manda, eu me emociono mais com as coisas como dele. Filho mesmo, né? Eu não sei se é isso, mas assim, eu acho que existe esse carinho a mais, sabe? Sabe o preferido? Eu detesto isso. Meus sobrinhos que nunca escutem esse programa. Isso veio lá do astral já, hein? Esses combinadinhos aí, Dona Aparecida, não deixa... essas pessoas colocar de preferido desde lá não, hein? Foi Dona Aparecida que colocou o carimbo e assinou ali, com a peninha mágica. Ai, Aline, muito legal. Eu gosto muito dessa história. Eu me sinto muito emocionada com ela, acho ela muito bonita. Eu sei que é muito fácil pra mim. Ai, nossa, Ira, você acredita? Porque sempre perguntam pra mim, né? Eu estive alguns dias lá no programa da Perifacom com a Andresa, e a Andresa me perguntou, Ira, você acredita? Você acredita nas coisas, nas histórias? E aí eu comentei com ela, como eu comento com alguns amigos, eu acredito em muitas coisas, principalmente no sentido cósmico, filosófico, sabe? Aquela coisa, não somos as únicas coisas aqui, as únicas seres. Acredito nisso, e mesmo quando eu não acredito em alguma fé, algum paradigma, alguma religião, que não é que eu não acredite, né? Porque são ordens sociais, sabe?
né? Mesmo quando eu não concordo com as instituições, com as ordens sociais, mas o lado espiritual, as emoções que ela passa, a inspiração, eu me sinto muito tocada, eu me sinto muito envolvida, sabe? Eu acho que... E principalmente histórias que fazem parte das nossas relações como seres humanos, né? No seu caso, familiar. Pô, sua mãe sonhou de um jeito, depois você teve um outro sonho, aí veio a criança, e depois de muitos anos, a sua mãe teve a cena do sonho que ela teve lá atrás, né? Não dá para se provar isso, e mesmo que se pudesse, não seria legal. Pois é, sabe? A gente fica brincando, a gente usa uma expressão de brincadeira, assim, a minha mãe tá lá fritando não sei o que e tal, e a gente lá tudo sentado, à mesa, assim, a cozinha da minha mãe é bem grande, então a gente fica numa mesa na própria cozinha ali. E aí a minha mãe lá fazendo as coisas e tal, isso aqui é exatamente como eu sonhei e tal. Ei, mãe, tá tendo um déjà vu. Que é tipo, tá tendo um déjà vu. Mãe, tá tendo um déjà vu. E aí ela começou a rir, assim. Mas é isso, é gostoso a gente ter essas premonições boas, assim, sabe? Aquele sentimento de que as coisas vão acontecer. E eu acho que no fundo era um desejo da minha mãe de ser avó, né? E esse desejo veio com força total aí, que acabou se manifestando. Olha que poder incrível. Olhando pelo lado fantástico da relação humana e de uma relação astral, né? Temos ali a sua visão de espírita, que é o que você acredita e você fala, mas mesmo que a gente tire isso, tire o espiritismo, não é espírita, tá bom. Mas olha só o poder incrível da relação de vocês, da sua mãe de mais de 15 anos, sonhar com isso, desejar tanto, que expressar tanto isso, que se manifestou depois, onde as filhas tiveram os filhos que ela sonhou, e depois de anos depois ter a cena com os filhos que ela sonhou e queria. Meu, um negócio muito incrível. Como que se explica isso? Pois é. Ai, que demais. Obrigada, amiga. Obrigada por você estar aqui. Um beijo para sua família, tá? Um beijo para sua mãe, para suas irmãs. Um beijo para a vovó Olga. Olga, que a sua família seja muito feliz. Ai, obrigada. Viu? Adorei compartilhar essa história aqui. É uma história muito especial. E fico feliz também que a minha família tenha autorizado a gente contar essa historinha aqui. E aconteceu comigo, é isso, gente. Aconteceu comigo, são histórias de mistério sobrenatural, que no fim, a gente está falando sobre nós mesmos. E eu agradeço demais você ter vindo aqui, agradeço aos ouvintes, ao ouvinte que enviou essa história da Dona Aparecida. Essas histórias, para mim, me engrandecem muito mais, porque no fim das contas, eu estou ouvindo sobre a vida de pessoas, né? Então você abriu sua casa, abriu seu coração, você contou a história. Agora que todo mundo sabe o nome da Natália, coitada da Natália, né? Nem escuta podcast, tá em casa lá, preocupada com a vida dela, e a gente tá aqui falando sobre a vida dela, né? Porque astral é isso também, é fofoca, né? Fofoca astral. Aceito. Astral. E Dona Aparecida lá, assinando, ó, mandando as fofocas astral aqui. Obrigada, viu, Aline? Obrigada, equipe R1, que está aqui produzindo esse programa maravilhoso. Hoje vão sair menos assustados, talvez, né? Mas tem aqui uma história mais fofinha, né? Às vezes a galera escuta umas histórias aqui meio cabulosa, mas hoje estamos aqui com uma história muito linda, um fofo susto. Nem susto, não é só fofo, um espírito fofo, uma história espiritual mais fofa do que susto ainda, né? Talvez se vocês tivessem visto espíritos, aí seria susto, mas, né, pelo menos foi em sonho, né? Obrigada a você que está aqui nos acompanhando e até semana que vem. Tchau!